Boa noite, galerinha. Conforme prometido, para a turma de vocês, turma da ESA 01 Niterói. O áudio não está muito bom, prometo que nos próximos o áudio vai estar melhor. Tem que dar uma mexida aqui no microfone, mas como prometido, botando o som aqui para vocês poderem assistir essa aula quando vocês quiserem. Aula de regionalizações brasileiras, a mesma aula que a gente teve hoje pela manhã. Bem, quando falamos de regionalização, o que é regionalização? Né? A gente tem que compreender que o Brasil pode ter diversos tipos de regionalização, porque o Brasil é um país com tamanho continental. Vocês podem reparar pelo tamanho do país, comparando com os outros. Né? Então, com isso, vamos ter diversos tipos de clima, diversos tipos de vegetação, diferentes culturas, ainda mais os fluxos migratórios aqui, enfim, tudo que a gente conversou hoje. Essa aqui é só para a gente fazer um resumo da aula, para vocês ficarem, poderem copiar, quem quiser dar pausa, copia, escuta a explicação, fica melhor para vocês assim. Bem, como eu já estava dizendo, você pode regionalizar de diversas maneiras. Essas maneiras que estão aqui, essa aqui de clima, essa aqui de relevo, de bioma, né? Esses tipos de regionalização são mais para estudo, né? Estudo mais direcionado para algo, mais específico para algo. Geralmente você vai ver a regionalização de maneira diferente, né? Mostrando as regiões, no caso do Brasil, devido a outros aspectos, principalmente aspectos políticos, aspectos socioeconômicos. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso ao decorrer da nossa aula. As três mais utilizadas são, como eu disse, aquele bizu para vocês hoje. São três mais utilizadas. Uma com 3 regiões, outra com 4 e outra com 5. Então, 3, 4, 5. 3 é a região geoeconômica, 4 a região concentrada e 5 as macro-regiões do IBGE, que é a regionalização oficial do IBGE. Deixa eu virar o slide aqui. A divisão geoeconômica, quem desenvolveu ela foi um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. Ele fez essa regionalização em 1967. Ele dividiu o país em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Ele utiliza o processo de industrialização, processo histórico e atual, a população e os aspectos regionais. Vai mesclar um pouco a parte econômica e a parte social, né? E socioeconômica, assim dizendo. Alguns detalhes importantes que aparecem no concurso, nos concursos militares, não levam em consideração os limites dos estados. Tá? Assim como está mostrando nessa imagem, ele não segue onde começa um estado e termina outro, ele apenas divide a região. Esse tipo de regionalizar, ele é bom para você regionalizar economicamente o país. Quais são, falei na aula também com vocês hoje, quais são os setores na economia? O setor primário, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, agricultura, pecuária. Quando a gente olha essa parte aqui da região norte, onde se destaca principalmente essa parte do setor primário. Essa parte da região centro-sul, setor secundário. Não estou falando que não tem os outros setores nas outras regiões. Quando a gente pensa em indústria no Brasil, não é a agroindústria, tá? A indústria no Brasil, propriamente dita, vocês lembram de São Paulo, que é o principal estado industrial do Brasil, mas o centro-sul de uma maneira geral. E qual é o forte da região Nordeste? O forte da região Nordeste, lógico que o Nordeste também tem agricultura, beleza? Como eu já disse, não é que não tenha, mas dentro desse bizu que eu quero passar para vocês, separe em 3 regiões socioeconômicas, regiões geoeconômicas. O bizu quantos são os setores da economia? São 3, primário, secundário e terciário, beleza? Então, são bizus para vocês associarem na hora da prova. Bem, a agroindústria e
e a desconcentração industrial vem mudando as características dessa divisão regional, beleza? Mas na prova ela ainda aparece assim, ela aparece dessa maneira e ela pode apresentar diferenças no mapa. Por ela não seguir os limites dos estados, por exemplo, tem uma outra imagem que pode aparecer, que é essa daqui, ó. Tá vendo que é um pouco diferente aqui o desenho? Vou voltar para outra. É um pouco diferente o desenho, não está voltando não. É um pouco diferente os limites das regiões, beleza? Mas se a prova aparecer de uma maneira ou de outra, tu aceita na boa. Bem, a Amazônia Legal também é uma maneira de regionalizar, principalmente na América do Sul. Temos a Amazônia Legal, composta por 9 países. Além do Brasil, tem Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E dentro do Brasil temos a Amazônia Legal Brasileira. A Amazônia Legal Brasileira é composta por 9 estados. Então são 9 países, 9 estados. Quais são os estados? Os 7 da região norte: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, mais o Maranhão da região nordeste e mais o Mato Grosso da região centro-oeste. Ok? E essa região em vermelho aqui é o Arco do Desmatamento. O Arco do Desmatamento, onde tem um avanço da agroindústria, como eu já elenquei para vocês durante a aula de hoje. Né? Por que eu não vou dar ênfase agora? Porque essa parte é mais de meio ambiente, a parte mais de vegetação. Na aula de hoje, estamos falando de regionalizações, maneiras de regionalizar, ok? Esses pormenores específicos sobre desmatamento a gente vai aprofundar mais. Como esse momento aqui é só para vocês relembrarem alguma coisa e anotarem tudo também, eu só vou entrar mais, aprofundar sobre esse assunto de meio ambiente na aula de vegetação, beleza? Bem, podemos dividir a Amazônia também em outras maneiras. A Amazônia Ocidental, a Amazônia Central e o Arco do Povoamento Adensado, com essas características aqui. O Arco do Povoamento Adensado é onde tem mais ação antrópica, mais ação do homem, onde o homem tem mais áreas urbanizadas, tem mais atividades agrícolas, beleza? Então, é chamado de Arco do Povoamento Adensado, onde na floresta amazônica boa parte já foi desmatada e tem bastante cidade nessa área. Na Amazônia Central, aqui ainda não tem tantas cidades, mas tem cidades importantes. Por exemplo, Manaus fica ali nessa região, no Arco, no Arco não, na Amazônia Central. Ali tem algumas vias importantes de integração, a Transamazônica passa por ali também. Né? Então, é uma área que tem urbanização, mas ela não é tão desmatada como o Arco do Povoamento Adensado. E a Amazônia Ocidental é aquela Amazônia mais isolada, onde tem mais reservas indígenas, tribos indígenas que têm pouquíssimos contatos com o homem branco, assim dizendo. Né? Essa área de fronteira tem muita biopirataria nessa região. Né? Também tem os projetos nacionais para poder ocupar a região, vigiar a região, como o projeto Calha Norte, entre outros projetos, projeto Sivan na Amazônia inteira, o projeto Calha Norte é mais de fronteira, beleza? Temos outra maneira de dividir a Amazônia também, que é a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental. Geralmente nos concursos, quando ela cai para falar sobre quais são os estados que formam a Amazônia Ocidental e quais os estados que formam a Amazônia Oriental. Então, quando a gente divide a Amazônia socioeconomicamente, por ocupação também, ali vai ter uma contextualização maior. Quando se divide apenas os estados, dessa maneira, localização dos estados, como é essa segunda, ela só vai querer saber, geralmente é assim, mas ela também pode perguntar, contextualizar, porque a prova da ESA está cada vez mais contextualizada. Então ela pode contextualizar. A Amazônia Ocidental, ela tem mais ou menos ocupação que a Amazônia Oriental. A Amazônia Ocidental, a Amazônia Oriental, qual das duas sofreu mais expansão antrópica, tem mais desmatamento? Então vamos
como a gente não tem bola de cristal, mas tem possibilidade de acontecer. E é um assunto muito importante. A Amazônia é legal, maneiras de regionalizar a Amazônia, é um assunto recorrente em concursos militares. A Amazônia Ocidental, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, e a Amazônia Oriental, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. A dica é: quais são os dois maiores estados? Amazonas e Pará. Entre eles, tá? O para oeste, dali para oeste, a Amazônia Ocidental. E dessa divisa para leste, a Amazônia Oriental. Agora, a região concentrada. A região concentrada que ele desenvolveu foi o grande geógrafo Milton Santos. É um nome que você não pode esquecer. Anota no seu HD. Milton Santos, o trabalho dele, lógico, na regionalização também, mas o alvo, o foco do trabalho dele, o mais importante, é para a globalização. Falando sobre globalização. Falou sobre globalização, tem que lembrar de Milton Santos. Falou da região concentrada, Milton Santos. Ele é considerado o maior geógrafo brasileiro, somente na área humana. Na área física tem outros também, como Aziz Abissabia, etc. Mas aqui na área humana, Milton Santos. Ele desenvolveu essa chamada de, entre aspas, os 4 Brasis. Essa aqui nada mais é do que a junção da região sudeste com a região sul. Ele trata ela como se fosse uma região só, né? Uma região só, que voltei com a minha imagem aqui para vocês. Né? Isso aqui dá para dar, o espaço cabe aqui. Então, isso é a região concentrada. Utiliza muito o meio técnico, científico, informacional. Quando tem essa frase, essa palavra grandona aí, né? Técnico, científico, informacional, vocês precisam levar em consideração tecnologia, o acesso à tecnologia, o acesso à ciência. E vocês podem reparar que a região Nordeste e Sudeste no Brasil se destaca isso. Ela vai utilizar critérios importantes como critério industrial, tecnopolos, mercado financeiro, estrutura de transporte, população. Então, quem tem mais acesso a essas coisas? E isso evidencia as diversas desigualdades que tem no Brasil, né? Não tem a mesma facilidade de acesso à internet, por exemplo, quem mora na região norte e quem mora na região sudeste. Assim como também na região centro-oeste, na região nordeste, as partes mais pobres, né? Nem todo mundo tem acesso a um celular, ao smartphone, por exemplo. Na realidade de vocês é até difícil imaginar isso, né? Porque vocês moram numa cidade grande. Vocês moram em Niterói, fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a segunda maior região metropolitana do país. Rio de Janeiro é uma das principais cidades do mundo, né? Então, são coisas que vocês não têm muita percepção, mas levem isso em consideração quando fala região concentrada, as diversas desigualdades que existem no Brasil. Pensou Milton Santos, pensa em globalização e suas disparidades e suas desigualdades. Região concentrada, os 4 Brasis. Aqui é o polígono industrial. São os principais tecnopolos brasileiros. Dos principais tecnopolos brasileiros, dos 10 principais, só um fica fora do eixo sudeste-sul, que é o tecnopolo naval, da indústria naval, que fica em Recife. Os outros tecnopolos ficam na região sudeste e na região sul. Todos os outros, não. Falo dos mais importantes. O que são tecnopolos? São geralmente cidades médias ou pequenas que concentram indústria de pesquisa, indústria de tecnologia, centro de pesquisas e universidade. Tá? Então, essas cidades elas concentram pessoas especializadas em algo. Por exemplo, em indústria tecnopolo de indústria aeroespacial. São José dos Campos tem um grande destaque. Então, lá a indústria vai desenvolver peças e produtos sobre isso. O centro de pesquisas também vão pesquisar sobre isso. E as universidades vão formar, capacitar pessoas para isso. Então, por isso que às vezes você vai procurar uma cadeira universitária para estudar
Fala, pô, isso daqui, esse assunto só tem na cidade tal. Porque aquela cidade ali é especializada naquele assunto. Precisa gerar mão de obra naquele assunto. Isso serve não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso também é uma maneira de regionalizar. É o polígono industrial brasileiro atualmente se reforçando. Isso também é uma das maneiras de caracterizar a região concentrada, a do Milton Santos. Aqui no próximo tem as 5 macro-regiões, que é a regionalização oficial do IBGE. Se na hora da prova não indicar sobre qual regionalização ele está falando sobre essa. Das outras, ele tem que indicar. Segundo a divisão geoeconômica, segundo a região concentrada, ele vai ter que indicar. Se ele não indicar, ele vai estar falando essa, que é a regionalização oficial do IBGE, as 5 macro-regiões. Tá? A última atualização dela foi na Constituição de 88. Por que é importante que está escrito aí? Porque aparece isso em concurso. Essas frases aparecem em concurso. Quais foram as últimas modificações nas regiões? Por exemplo, a criação do estado de Tocantins. Antes era tudo junto, era tudo com Goiás. Fazia tudo parte da região centro-oeste. Agora, a partir de 88, ele é o estado caçula, né? Ele foi criado em 88 e integrou a região norte. Por quê? A população daqui, as características do estado, do novo estado, tem mais semelhanças com a região norte do que com a região centro-oeste. Então tem atenção nessa quando a gente fala estado de Tocantins, região norte, não centro-oeste. Outros detalhes importantes, territórios, que eram territórios. Roraima era território, Amapá era território e Fernando de Noronha era território. Roraima e Amapá passaram a ser estados e Fernando de Noronha passou a ser anexado ao estado de Pernambuco. Então essas foram as últimas alterações. Professor, Mato Grosso do Sul também não virou estado há pouco tempo, mas ele foi na década de 70. Professor, não tinha outros territórios também? Tinha, mas eles deixaram de ser território há mais tempo. Em 88, é isso que está escrito e é isso que você tem que decorar. Critério, utiliza um critério mais amplo, né? A população, cultura, paisagem, relevo, vegetação e clima. Então ele abrange mais, diferente da geoeconômica, né? É mais concentrada na relação industrial. Né? 4 Brasis, mais concentrada na parte de acesso, não só à tecnologia, né? Mas acesso ao que a tecnologia proporciona, as modernidades. Essa é a melhor, considerando os aspectos administrativos, por isso que ela é oficial. Ela dá para organizar melhor o Brasil, para investimentos públicos, para a criação de políticas públicas. É por isso que tem os estados, as regiões, para poder facilitar a administração pública. Não só a administração federal, mas também a administração estadual. Esse tipo aqui não leva em consideração os aspectos industriais e tecnológicos, assim como as outras levavam. Então dá para você diferenciar bem das outras. Um foco mais é a industrialização, o outro foco maior, como eu já disse, tecnologia e suas modernidades. Por último, não existe uma melhor maneira de você regionalizar algo. Né? Existe a maneira que você precisa estudar. Você precisa ter um caminho para estudar, é melhor você regionalizar de uma maneira. Né? Você quer regionalizar de acordo com a economia, melhor são as geoeconômicas. Entende? Então não existe uma melhor maneira. Mas a prova, o detalhe da prova, como eu já disse, se ela não indicar de qual ela está falando, ela está falando dessa aí, das 5 macro-regiões oficial do IBGE. Vale uma ressalva também, né? O IBGE ele é formado na década de 30. Então ele é criado lá na era Vargas. E a partir daí começa esse trabalho de regionalização, essas mudanças de região, é o processo histórico dela, mas isso aí fica para a aula de história, tá? Beleza? Vou mudar aqui o slide para vocês. Vou falar um pouquinho agora sobre as sub-regiões do Nordeste. As sub-regiões do Nordeste é dividido em Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Aqui na Zona da Mata, fica no litoral nordestino, tem um clima tropical úmido, a Mata Atlântica fica ali, então tem muita chuva.
mais elevadas no inverno, né? No outono e no inverno, aliás. A área mais urbanizada da região Nordeste, onde tem as principais regiões metropolitanas. Quais são as principais regiões metropolitanas do Nordeste? Tem o Recôncavo Baiano, tem Recife, vai ter Fortaleza, Natal, João Pessoa, diversas cidades importantes para o Brasil também, né? O solo é muito fértil nessa região. Lembra do solo Massapê? Falou sobre um pouquinho dele hoje. O solo Massapê que é muito fértil para plantar o que? Cana-de-açúcar, cacau, algodão, a parte frutífera, principalmente frutas cítricas. Então é uma importante área turística, não só da região Nordeste, no Brasil inteiro. Você pensou em carnaval, praia, né? No Brasil, as praias do Nordeste estão sempre em primeiro lugar no pensamento, né? Falar um pouquinho agora sobre Agreste. O Agreste fica uma transição entre a zona da mata e o sertão, é uma fase de transição. Ali já tem clima semiárido, mas as secas são menos duradouras do que no sertão. Onde fica também o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é esse planalto, devido a esse planalto, que existe a seca no semiárido nordestino. Na aula de clima, a gente vai falar muito sobre ele. Quando a gente vai desenvolver o clima semiárido, o porquê do clima semiárido, a gente vai falar muito mais sobre ele. Então, não vou dar uma ênfase agora na regionalização. Beleza? Nessa região tem atividade econômica aqui, é a pecuária extensiva. O que é a pecuária extensiva? O gado, quando ele é criado no pasto, não é criado confinado. A criação de gado confinado é criação intensiva. Na aula de agropecuária, de agroindústria, a gente vai falar mais sobre isso também. O sertão é a maior sub-região nordestina. Aqui onde o clima é semiárido, a seca é mais forte, a vegetação é de caatinga. Caatinga é a única no Brasil, né? Só tem no Brasil não, no mundo. Só tem caatinga no mundo, só tem no Brasil. Tem baixíssimo índice pluviométrico, aqui onde fica também o polígono da seca. Destaque para as cidades litorâneas aqui, principalmente para Fortaleza. A indústria da seca, a gente vai falar muito sobre isso, a diferença que é polígono da seca e indústria da seca. Polígono da seca é a área onde acontece a seca, a área onde tem esse problema. Indústria da seca é o aproveitamento não, né? As pessoas que se aproveitam da seca para ganhar dinheiro com isso. Qualquer maneira que você ganha dinheiro devido à exploração dessa seca se chama indústria da seca. Beleza? A gente vai, como eu já disse, eu vou aprofundar todos esses assuntos nas aulas pertinentes a esses assuntos. Eu só estou citando aqui por que essa diferença de uma região para outra, essa contextualização das regiões, para você ajudar a caracterizar essa região. Se na prova falar assim, sub-região nordestina, onde acontece a indústria da seca, você sabe que é sertão. Por isso que a gente está falando dela agora. Mas na aula, mais especificamente do Nordeste, economia nordestina, a gente vai desenvolver mais esse assunto. Beleza? Grandes latifundiários, perdão. Como eu já disse, a indústria da seca, quem ganha com isso? Né? Principalmente os grandes latifundiários que exploram essa desigualdade. Os políticos, muitos políticos também. E por último aqui temos o meio norte. Né? O meio norte tem parte do Piauí, essa parte do Piauí aqui, e parte do Maranhão. Beleza? É uma área de transição entre a Caatinga e a Amazônia. Aqui tem a vegetação de Mata dos Cocais. O que é Mata dos Cocais? Ah, professor, é tudo coqueiro? Não, não é tudo coqueiro, é tudo parente do coqueiro. Então não é uma mata homogênea. A única mata homogênea no Brasil é a Matas Araucárias, que não é um bioma, é um domínio morfoclimático. Né? Mata dos Cocais também não é um bioma, é uma fase de transição. Enfim, a gente vai aprofundar muito isso na aula de bioma, podem ficar tranquilos. Mas aqui é para caracterizar essa região, a vegetação ali é bem peculiar. Né? Matos Cocais, você olha, parece tudo coqueiro, mas ali tem coqueiro, babaçu, dendê, canaúba, açaí, diversos tipos da mesma família. Por isso que às vezes você olha, esse aí tem um coqueiro, mas pô, esse coqueiro nunca dá coco, dá uma frutinha pequenininha, é o coco que não cresce. Não é o coco que não cresce, é outro tipo de fruta. Você que acaba achando que é coqueiro.
né? Aqui sofre também com a expansão da fronteira agrícola na região do Mapitoba ou Matopiba. É um avanço, atualmente tem um avanço da fronteira agrícola. Começa na década de 70 da região sul para a região centro-oeste, atualmente da região centro-oeste indo em direção à Amazônia e em direção ao Mapitoba ou Matopiba, que fica no nordeste brasileiro. Beleza, galera? Fiz um resumo aí da aula de hoje para vocês. Quem quiser dar pausa, escutar, anotar, né? Fiquem tudo tranquilo, fiquem na paz. Todo mundo tem os meus contatos. Qualquer dúvida, me liga, manda mensagem, tá? Que eu respondo assim que puder. Abração, fique com Deus.